Olá, bom dia, Pastor Clodoaldo Brito, e nós estamos em mais uma reflexão da vida cristã, né? É sempre bom estar aqui para conversar, para refletir um pouquinho na nossa caminhada cristã sobre assuntos que fazem parte da nossa vida cristã. É sempre bom bater esse papo com você. Sempre estamos aqui ao vivo no Instagram, né? Mas logo após essa transmissão, nós também disponibilizamos esse vídeo também na nossa página do YouTube. IPRJ Oficial é a nossa página do YouTube, IPRJ Oficial, e você pode entrar ali, se inscrever, pode ali compartilhar, me acompanhar e interagir conosco. Bem como aqui, você que vê aqui pelo Instagram, também pode participar, pode compartilhar, pode participar com sua opinião, com sua pergunta, né? E a gente vai conversando. É até bom quando existem perguntas à medida que nós vamos conversando aqui sobre o assunto que estamos discorrendo, e você faz perguntas, a gente vai responder, vai tentar responder, vai ser edificado também com a sua participação. Então é essa parceria, né? Essa caminhada dupla, e Deus que abençoe você. Então sejam bem-vindos. A partir de agora estamos aqui então ao vivo, Pastor Clodoaldo Brito, em mais uma reflexão da Palavra de Deus. Queria convidar você que não conhece, deve visitar a nossa igreja, né? Nós temos cultos às terças-feiras, né? Às 19h30, quando ali temos período de oração, de clamor, de intercessão, né? Esse relacionamento com Deus através das súplicas e orações, intercessões. E o segundo período é justamente a reflexão bíblica, sempre expondo um texto, sempre conversando, aconselhando, refletindo em um texto e fazendo aplicação às nossas vidas, aplicações práticas da Palavra de Deus. Quarta-feira, toda quarta-feira às 15 horas, nós temos culto à tarde, às 15 horas, tarde de bênçãos, onde oramos, pregamos a palavra do Senhor, adoramos, oramos pelos enfermos, né? Deus tem feito milagres, eu louvo porque esse Deus é vivo e todo-poderoso. Então toda quarta-feira às 15 horas, tarde de bênçãos, venha participar com a gente. Toda quinta-feira tem mais a oração. Quinta-feira pela manhã, das 8 às 10 da manhã, nós temos o ciclo de oração, que é aberto para quem quiser ir ali orar, pedir oração, interceder por alguém, colocar a sua vida diante do Senhor, receber aconselhamento. Também ali temos a pregação da palavra, além de oração, de louvor, de testemunho, toda quinta-feira das 8 às 10 da manhã. Quinta-feira à noite também nós temos culto, noite de bênção, com louvor, pregação bíblica, testemunho, adoração, comunhão, toda quinta-feira às 19h30. Domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical, né, que é uma bênção, onde a gente aprende mais da palavra de Deus. Também temos louvor, temos adoração e temos a escola, temos a revista e aprendemos mais acerca da palavra do Senhor. Aliás, nós estamos com a série, com o currículo, as igrejas, as 7 igrejas ali da Ásia Menor, né? Aquelas cartas, né, escritas ou mandadas por Cristo à sua igreja, escritas por João, ditadas por Cristo, e temos aprendido demais. Por exemplo, no próximo domingo nós iremos estudar sobre a igreja de Filadélfia, né? A mensagem do Senhor para aquela igreja, que obviamente aplica-se a nós, a igreja do Senhor nesse tempo. E domingo à noite, às 18h30, todo domingo às 18h30, estamos reunidos ali no templo, no nosso último culto do dia.
e com muita adoração, né? Louvor, comunhão, a família reunida e a pregação, a exposição das Escrituras. Então, escolha um dos dias, ou se quiser vir todos os dias, melhor ainda. Igreja Presbiteriana Renovada, na rua Félix Batista, 897, Joaquim Romão, né? Aqui ao lado do Mercadinho Sete Portas, ou quem não conhece, vindo do Cedil, aqui de frente ao refúgio, ou vindo de lá da Lomanto Júnior, passa aqui pelo Campo do Cururu, né? O Colégio Presidente Médici, Campo do Cururu, e aí vindo sentido ao Largo do Cedil. Nós estamos aqui entre o Cedil e o Campo do Cururu, na Félix Batista 897. Todos os caminhos, como costumo dizer aí, levam à Igreja Presbiteriana Renovada. Vai ser um prazer imenso ter você conosco. Nós vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus. E a palavra de hoje, ou a reflexão de hoje, é sobre perdão. E perdão é o que a gente chama de a terapia da alma, né? O perdão é a terapia da alma. Entre muitos textos, eu queria justamente falar um texto ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, e ele diz lá em Marcos, também em Mateus, mas em Marcos, eu escolhi Marcos, né? O Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. E quando vocês estiverem orando e por acaso se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas, os vossos pecados. Quando você estiver no altar da adoração, quando você estiver servindo a Deus e neste momento você se lembrar de que alguém tem alguma coisa contra você, ou que você tem algum ressentimento de alguém, alguma mágoa, e que é preciso liberar perdão, vai lá, se entenda com seu irmão, libere perdão para ele, perdoai, e assim vocês estão valorizando o perdão que o Senhor já deu para vocês, para o pecado de vocês. E nós vivemos dias em que muita gente mesmo está justamente, entupidas, cheias de mágoas, estão atormentadas, adoecidas pela culpa. Existe, de fato, muita gente que está prisioneira do ódio, que é vítima da amargura e do ressentimento. E o único remédio para esse adoecimento, para essa sobrecarga da alma, das emoções, é o perdão. Somente o perdão é o remédio da alma diante dos ressentimentos, das mágoas, diante do ódio, diante da ofensa. E o perdão é como que essa faxina da nossa alma, né, que está cheio desses entulhos, desses ressentimentos, dessas mágoas. E, obviamente, quando estamos magoados com alguém, quando estamos ressentidos com alguém, quando estamos feridos com algo
com alguém, com algo que alguém fez ou falou, com o olhar. Então vai se amontoando vários sentimentos. E o perdão é essa faxina na nossa mente, na nossa alma. É essa asepsia, né? Do coração, da alma. A única maneira de a gente tirar a nossa alma dessa prisão é justamente liberando perdão. A única maneira da gente ficar livre desse peso, e talvez a gente diga, poxa, mas não fui eu que fiz nada. Essa pessoa me feriu. Ou quem sabe a pessoa está ferida conosco por algo que nós fizemos e nem percebemos. Nós percebemos sim, ainda que não saibamos necessariamente o que falamos ou fizemos, mas é nítido que percebemos que a pessoa já não está bem conosco e é preciso pensar em perdão para libertarmos. Quando a gente fala sobre perdão, é muito fácil falar. É muito fácil falar de perdão. Não, perdão é fácil de falar. Mas não é uma atitude fácil. O perdão não é fácil. Mas o fato de não ser fácil, ou ser muito difícil de exercer o perdão, ele, pela palavra de Deus, mostra que é claro em afirmar que embora o perdão não seja fácil, ele é necessário. O perdão é necessário. Porque quem não libera perdão tem dificuldade de orar. Quem não libera perdão tem dificuldade de ser perdoado, de vivenciar, de entender o perdão de Deus, de entender a dimensão do perdão de Deus. E obviamente, o Senhor já nos perdoou dos nossos pecados. Ele é misericordioso. E o perdão dele é tão completo, tão profundo, que ele não lembra mais. Ele não joga na cara. Ele não nos cobra. Mas ele deixa bem claro que nós demonstramos o nosso entendimento e a dimensão do perdão dele na nossa vida quando nós mesmos perdoamos aqueles quem nos ofenderam. E às vezes a gente está cabisbaixo, a gente não entende certas tristezas, certas angústias. A nossa alma está adoecida, nós temos mágoas, nós guardamos ódio e a gente fala, não, vou deixar para lá, mas ainda não conseguimos perdoar. Toda vez que pensamos naquilo, toda vez que pensamos naquela palavra, toda vez que pensamos naquela atitude, todas as vezes que pensamos naquele agir daquela pessoa, isso nos entristece. E o Senhor está chamando a mim e a você. Está dizendo o seguinte, olha, você já foi perdoado, eu já perdoei as tuas ofensas, eu já perdoei os teus pecados. E você valoriza esse perdão. Você sabe e entende a extensão maravilhosa, a grandeza desse perdão. Você demonstra que é grato pelo perdão que eu te dei,
à medida em que você mesmo libera perdão àqueles que te ofenderam. Mas, sobretudo, eu tenho aprendido, meus queridos, que o perdão faz muito mais bem. O perdão faz muito mais bem àquele que perdoa do que a quem é perdoado. É óbvio que eu estou falando aqui na linguagem apenas para me fazer entendido, porque tanto quem é perdoado quanto aquele que perdoou tem exatamente o mesmo valor. Mas o sentimento, a sensação que temos quando liberamos perdão para alguém é de uma leveza tão grande, parece que tirou um peso enorme de nossos ombros e a gente parece que flutua de tanta leveza, de tanta paz na alma, quando há reconciliação pelo perdão. E a sensação é tão maravilhosa, a sensação é tão profunda, a sensação de leveza, do que é vida cristã, entendimento do que é vida cristã, de vida com Cristo, é tão grande que todas as vezes que nós liberamos perdão ou liberamos alguém e nos soltamos das amarras, das correntes, da escravidão, do ressentimento, da mágoa, do ódio, e liberamos perdão, a sensação que a gente tem é que o perdão faz muito melhor para aquele que perdoa do que quem foi perdoado. É a mesma coisa, mas a sensação é exatamente esta. E a gente sente cumprir o mandamento de Cristo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Perdoai as ofensas uns dos outros. Eu diria, parafraseando o texto, assim como eu perdoei vocês. Nesse sentido, Jesus contou aquela parábola do credor que devia uma dívida e de repente o rei chamou para acertar conta, ele pediu misericórdia porque não tinha como pagar aquela dívida, e diante do pedido de misericórdia o rei o perdoou e deixou livre, e ele sai dali todo feliz porque foi perdoado diante daquela dívida que ele não tinha condição de pagar, e ele teria que ser preso, seus filhos teriam que ser presos, e eles teriam que viver como escravo, e o rei prefere agir de misericórdia com ele, e o libera, e ele sai dali, encontra uma pessoa também que ele devia, e ele cobra, e a pessoa, então, não, eu quero o meu, me paga, e alguém que viu ele sendo perdoado por rei, vai lá e fala para o rei, e que ele não perdoou, e o rei então chama e cobra. O rei chama e cobra, o rei chama e trata. E o que Jesus nos ensina ali é justamente que quando nós não perdoamos, nós não valorizamos o perdão de Deus na nossa vida. Nós não entendemos o perdão de Deus na nossa vida. Volto a dizer, perdoar não é fácil. Ou vocês acham que foi fácil para Deus perdoar o nosso pecado? Ele entregou o seu filho, é por causa do sacrifício do filho, é por causa do amor do filho que ele nos perdoou, porque o filho pagou toda a nossa dívida. Mas quando a gente olha para a santidade de Deus e olha para as nossas fraquezas e debilidades, e a gente usufrui desse perdão, não pense que foi fácil para Deus nos perdoar, porque Deus bem nos conhece e sabe quem somos. E nós estamos sempre incorrendo no erro, no pecado, na desobediência, e nos aproximamos do Senhor através de Jesus Cristo, e Ele nos perdoa e não nos lança na cara. E quando nós perdoamos,
uns aos outros pelas ofensas. Temos esse sentimento maravilhoso, mas sobretudo o que causa essa leveza em nós é porque esse é o mandamento do Senhor. Isto é que deve fazer o cristão, isso é ser cristão. Mas sobretudo, quando a gente libera o perdão, a gente cumpre o mandamento do Senhor. E eu digo ainda, talvez eu esteja sendo repetitivo, mas o propósito é ser enfático mesmo. A gente demonstra gratidão. Como que dizendo, Deus, eu sou muito grato ao Senhor pelo teu perdão. E se o Senhor foi capaz de perdoar a mim, o Senhor sendo tão santo, o Senhor foi capaz de me perdoar e não me lança isso na cara. Eu te sou tão grato, Senhor, que apesar dos meus defeitos, eu também perdoo aqueles que me ofenderam. E liberar perdão verdadeiro. Isso nos faz identificar com esse caráter de bondade de Deus. E Ele gerou isso em nós. Perdão. É essa terapia da alma. Quando a gente perdoa, esse perdão deve ser completo, esse perdão tem que ser imediato e esse perdão deve ser para sempre. Devemos perdoar assim como Cristo nos perdoou. Quero cumprimentar aí Vivi Santos, que é Vitória, né, de Joanice, a família de Joanice, Aline Gondim aqui conosco e Vinha, né? Que Deus abençoe vocês. E devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Deus perdoa os nossos pecados e deles não se lembra mais. Percebe que o que Deus está nos chamando é que assim como Ele nos perdoou, né, nós também devemos perdoar. E como foi o perdão de Deus na sua vida? Deus de vez em quando está te jogando na cara. Você está assim agora, mas eu sei muito bem quem é você. Eu sei o que eu perdoei para você. Deus não faz isso. Ele não leva em consideração. Ele perdoa e esquece. Ele me ama, vida me dá. Ele paciente perdoa e esquece. Deus perdoa e esquece. E o que o Senhor nos chama é para que a gente libere um perdão completo. E liberar o perdão completo, sabe quando você tem um pequeno tumor ou uma ferida ou um espinho que está inflamado, você olha, está cheio de pus, e você precisa apertar aquilo ali para tirar todo aquele pus. Dói. Dói. Mas quando aquele pus sai, a ferida é cicatrizada. Acontece a desinflamação. Sai aquele pus. E a ferida logo seca e cicatriza. E é curado. E o perdão completo é justamente isso. Vai tirar tudo aquilo que está podre na alma, no coração. Vai jogar fora esse lixo, esses dejetos. E você vai viver livre dessa dor contínua, porque fica o tempo todo latejando. Esse pus vai latejar. Quer ver coisa, um abscesso em um dente, por exemplo. Quem já passou por isso sabe. Até que aquele pus é tirado. Até que aquele abscesso é rompido. Aquilo dói e fica latejando. E é uma dor que vai matando, que vai adoecendo. E eu estou falando da dor, da mágoa, do ressentimento, do ódio, que vai tomando conta de cada um de nós. Que vai tomando conta. E quando a gente toma a decisão de expelir aquele pus, aquela gangrena,
Vai doer, óbvio. Dói porque nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós não somos robôs. Mas isso vai fazer um bem tão enorme à medida que sai aquele pus. Também a dor estanca e a ferida seca e cicatriza. Assim é o perdão na nossa alma. O perdão de fato, escreveu o nosso querido pastor Hernandes Dias Lopes, o perdão de fato é a terapia da alma. E é interessante que, tal como eu ilustrei aqui, tirar o pus, é algo que é instantâneo. Instantâneo. Está doendo e está nos ferindo, está nos incomodando. A gente vai orar, isso nos incomoda. A gente vai em algum lugar, a gente vê a pessoa, isso nos entristece. E é horrível viver com esses sentimentos. Mas quando nós decidimos perdoar, isso instantaneamente cessa. Cessa. Para de doer. É um peso que sai, a gente, como eu disse, a sensação é tão grande de leveza que parece que quando você de fato libera o perdão, parece que você flutua. Você se identifica com o Senhor. Você se sente mais santo, mais perto do Senhor, mais em comunhão com Deus. Né? Chegando aí também Márcia, né? A irmã da nossa irmã Carla, Márcia Giane. E Cecil, Cecil, manda um abraço, manda um cheiro aí para Ney, Silmara. E é interessante que a palavra de Deus vai deixar bem claro que no momento em que decidimos, e pode ser agora, neste momento, enquanto estamos conversando aqui, se você sente essa palavra e você percebe que precisa se acertar com alguém, tenha sido você que ofendeu ou tenha sido você o ofendido, agora, onde você está, o Senhor nos chama para que fiquemos livres deste peso, dessa carga insuportável, para tirar esse peso do nosso coração e começar um novo tempo na nossa vida, através do exercício do perdão. Perdoai, assim como o Senhor vos perdoou. Com o mesmo perdão que você alcançou diante de Deus, libere perdão e seja livre das correntes, das amarras, do peso, do calabouço, da prisão, da angústia, do ressentimento, do ódio, da mágoa, da amargura, e viva a leveza da vida em Cristo Jesus. Se alguém tiver alguma pergunta, nós estamos encerrando. Se alguém tem alguma coisa a falar, compartilhar com a gente, escreve aí e nós iremos comentar aqui, iremos bater esse papo. Se tiver alguma pergunta, a gente vai tentar responder. Né? Quem está por aqui ainda? Então, Vivi Aline Gondim, né? Vivi Santos, Aline Gondim, Márcia, Silmara, Vinha, e quem mais estiver por aí, fiquem à vontade para participar. Deixa eu ver aqui, tem mais alguém? Deixa eu só... Quer mais não. Então nós estamos chegando ao final. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta, nesse mesmo horário. Eu venho avisando que sempre ao meio-dia, nesse horário do almoço, enquanto vocês estão aí na mesa de vocês, eu estou aqui também na mesa de vocês, só que em outro banquete. Vocês estão no banquete, né, necessário de cada dia, do pão de cada dia, e eu estou aqui no banquete, participando com vocês desse banquete espiritual, né, alimentando a nossa alma com a palavra de Deus e com assuntos que são de relevância na vida cristã. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus permitir. Deixa eu ver aqui. Estamos
aqui, pastor, juntinhas, assistindo. Eu entendo que provavelmente seja aí Joanice, seja a Vitória. E Esté, minha amiga Esté, que é Vitória. Esté é Vitória, Vitória é Esté. Beijo pra vocês, viu, meninas? Deixa eu ver quem mais aqui. Giane também, amém, pastor. Aline, amém. Vivi, amém. Márcia, né? Amém, pastor. Giane, não é Márcia não, para mim é Giane. Eu estou como Giane. Gente, Deus que abençoe vocês. Então até amanhã, até a próxima. Tenham todos uma excelente tarde, um restante de dia abençoado na presença do Senhor. E perdão faz bem para a alma, terapia da alma. Porque assim como fomos perdoados, nós reconhecemos esse perdão, valorizamos esse perdão, à medida que perdoamos também. Deus abençoe.